Olá, Juliano, Anderson, Juliana, Fabiana, Leitura Orgânica, Anderson Félix, Vitor, Reginaldo, Marlene, Tereza querida, Daniel, Lorena, Tabata, Vitor. Bom dia, Aline. Daniele, Juliana Gomes, Arte Motiva. E aí, pessoal? Tudo certo? Deixa eu ajeitar a cabeleira aqui. Liz, Ellen, Kildari, Marilena. Opa, cafezinho aí, né, Liz? Estamos todos. Tudo na paz, Sérgio. E você? Acho que hoje vai ficar mais devagar. Felipe, bom dia, meu querido. Sexta-feira, todo mundo já meio preguiçoso. Já meio dando como final de semana. Exatamente, sextou. Bom dia. Deixa eu tirar esse casaco, gente. Me deu calor agora. Começou friozinho. Olá, Rafael. Tudo bom, meu querido? Drica, Lucas. Juliano, meu querido. Hoje é o seu texto que nós vamos comentar. A propósito. Deixa eu até abrir aqui. Juliano Lanius. Então estamos chegando aqui ao nosso 5º encontro do desafio Cara Tapa. Eu pretendo continuar o desafio nas semanas seguintes, porque eu acho que foi bem legal, né? A resposta foi bem bacana. Então acho que eu vou continuar nas semanas seguintes, mas eu não vou poder me comprometer a estar todo dia, porque nas próximas semanas a minha rotina vai começar a ficar bem... Olá, Anderson! Bem puxado, bem puxado. Gente, não adianta reclamar, porque são centenas de textos. Já recebi mais de 200 textos. Então, né, são 5 dias de 200. Ó quem veio dar bom dia aqui. Imaginar que a maioria vai ficar de fora. Então, não tem como contemplar todos. O interessante é extrair o aprendizado aqui a partir dos textos dos colegas, das discussões que surgem a partir da leitura dos textos, certo? Ai, que cachorro gostoso! Ele tá aqui, gente, ó. Pois é, mas tem que segurar a ansiedade, porque a gente só aprende mesmo se a gente começar a cultivar a nossa independência. Caio, ontem lemos um texto muito bom, então... Aí o Caio, o texto do Caio, né? Todo mundo elogiou muito, o pessoal que assistiu depois comentou, deixou ali nos comentários dizendo que gostou muito. Então, muito bacana, parabéns aí, Caio, mais uma vez. E hoje então a gente vai ler aqui o texto do Juliano. Tá, Juliano, é legal que o Juliano é nosso aluno no SEC, então a gente vai ter bastante oportunidade de trabalhar esse texto aqui. Eu não sei se vai ser o projeto que você vai querer trabalhar no SEC, Juliano, mas vai ter bastante coisa pra gente trabalhar aqui, né? Existe uma intenção, a gente vai falar, aproveitar o ensejo aqui do seu texto para falar um pouco sobre essa ideia da arte como um objeto estético, né? Como algo que a gente precisa tornar belo a nossa escrita, não pensar em simplesmente contar a nossa história, mas contar a nossa história
da melhor forma possível, com a forma mais adequada. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui a partir do texto do Juliano, porque algumas passagens na forma como ele apresenta aqui o personagem e a situação, eu acho que vão ser bons gatilhos pra gente colocar esse debate. Então vou começar lendo, então peço a atenção de todos. Já mudou um pouco, legal, ótimo. Sinal que estamos trabalhando sempre no texto, essa é a ideia, tá? Tá sempre, todo dia enfrentando o texto. Sempre gosto de dizer isso. Eu vou ler aqui então o trecho, tá? É até curioso, né, que você nomeia não sei se é o capítulo ou se é o livro como o diário e o projeto de uma vida. Então já dá um pouco uma perspectiva de que é algo como se você estivesse falando de você mesmo, né? Então, vamos lá. Rafael havia passado a madrugada acordado. Teve tonturas, calafrios, espasmos involuntários e chegou a vomitar. Pela manhã, até tentou levantar-se da cama para ir ao trabalho, mas o enjoo, a dor de cabeça e a fraqueza o consumiam. Tampouco foi ao médico, mas teve que inventar essa desculpa para poder se ausentar em um dia de expediente normal no escritório. O doutor certamente pediria exames e constataria o real motivo de Rafael ter se sentido daquele jeito. Sem condições de trabalhar ou de fazer qualquer outra coisa naquele dia, resolveu descansar no sofá da sala, a fim de restabelecer as forças perdidas durante mais uma noite de excessos. Ainda com a cabeça latejando, deitou-se e tentou repousar, enquanto um mar de pensamentos lhe invadia a mente. Não era a primeira vez que Rafael faltava aos seus compromissos. A vida desregrada e um tanto sem propósito andou fazendo com que perdesse reuniões importantes e atrasasse a entrega de alguns projetos ainda mais importantes nos últimos meses. Tudo bem que o cargo de digitador em um escritório de projetos não era a posição que Rafael almejava nos planos que fazia para sua vida, mas já era algo a mais para quem há pouco tempo servia mesas em uma lanchonete de beira de estrada. Antes de ser digitador, Rafael trabalhou durante muitos anos como garçom e passou por diversos bares e restaurantes até chegar a Business Digital Project Office. Além do mais, o trabalho pagava as contas e as demais necessidades e desnecessidades do dia a dia. Seu currículo fora selecionado através de um e-mail que Rafael despretensiosamente enviou à empresa oferecendo seus serviços de redação de projetos. Era graduado em Tourism Management e possuía uma experiência com a escrita deste tipo de documento devido aos trabalhos acadêmicos realizados durante o curso. O trabalho de Rafael no escritório da empresa era elaborar, escrever, digitar e formatar projetos para a captação de recursos federais para empreendimentos da iniciativa privada, desde a construção civil até parques temáticos e outras obras. Um trabalho burocrático, é verdade, mas que permitia que Rafael fizesse o que mais gostava de fazer na vida: escrever. Apesar do trabalho trazer algum benefício com o exercício da escrita, certamente não era o tipo de escrita que Rafael gostaria de exercitar. Sonhava mesmo em um dia se tornar um escritor de romance, um escritor literário. Certa vez até enviou o projeto de um romance para um editor, do qual até hoje não obteve resposta. E enquanto o sonho de ser escritor ainda era somente um sonho, ele seguia digitando projetos dos mais diversos, talvez esperando um dia poder escrever o projeto da sua própria vida. Como a noite anterior havia sido bem complicada devido aos efeitos do mal súbito, Rafael decidiu ir cedo para a cama. No próximo dia ele trabalharia em 2 turnos, pois faria as fotos e reportagens de um evento em prol dos alunos de uma escola contemplada com um dos projetos organizados pela sua empresa e redigido por ele, e não queria faltar 2 dias consecutivos ao trabalho. Então, antes do final da novela na TV, depois de ter passado a tarde no sofá lambendo as feridas físicas e psicológicas dos seus próprios deslizes, Rafael se acomodou em sua cama e esperou que o sono viesse. Tinha fumado a metade de um charuto antes do jantar, o qual acendeu e fumou outra metade como digestivo. O mesmo pensamento de todas as noites lhe veio à mente, afirmando a ele mesmo que a partir de amanhã, sempre a partir de amanhã, ele seria diferente. Ainda sentiu o gosto do fumo na boca quando finalmente adormeceu.
E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer aí do texto do Rafael? Do Juliano. Rafael é o personagem. O que a gente pode dizer aqui? Felipe, me parece que é um romance, tá? Que ótimo, Daniele. Fico muito contente. Começa usando bastante o sumário narrativo. O texto em primeira pessoa traria mais intimidade com o leitor do que a narração em terceira? Pode ser. É algo que o Juliano poderia testar, né? Interessante na voz do Rafael. É uma possibilidade. No início é muito interessante, mas achei a descrição do trabalho dele um pouco mecânica. Exatamente, né? Essa é a minha questão aqui. O Vitor tocou num ponto importante. A escrita, ela tá muito jornalística, digamos assim, né? Parece um relato. Parece um relato, mas uma questão de estilo aqui que tá me incomodando. Tem outras questões aí que a gente vai falar, mas tem uma questão forte aqui que me chama a atenção de estilo, né? A forma como ele fala e como o Vitor mencionou aqui parece muito técnica, parece muito objetiva, muito descritiva. Então, aí tá o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que é assim, a gente tem que sempre pensar na literatura, né? A partir do momento que a gente se propõe a escrever um texto ficcional, a gente tem que sempre pensar que a gente está tentando produzir um objeto estético, né? O que é um objeto estético? É algo que seja belo. Então, não é simplesmente contar uma história, é contar essa história da forma mais bonita possível, né? De forma que fique não bonita no sentido clássico, né? O Kant, inclusive, vai fazer essa distinção num dos ensaios dele entre o belo e o sublime. E os dois são propriedades da arte. O belo é aquilo que, né, tem mais a ver com essa beleza clássica grega, né, com as formas perfeitas, equilibradas, e o sublime é propriedade, característica da arte também, mas é algo que é capaz de consigo trazer um incômodo, de desconcertar a gente, trazer uma sensação de pouco acolhimento, de desproteção. Então, Kant vai fazer por exemplo, essa distinção entre o belo e o sublime, mas ambos são propriedades da arte. Então, só para dizer que quando eu estou falando em criar objeto estético, não significa criar algo que seja apenas confortável e belo e simétrico, né? Não estou falando nesse sentido, mas no sentido de que é preciso que haja um processo, né, de transfiguração e não simplesmente um processo de transposição dos nossos pensamentos. Não é simplesmente colocar os nossos pensamentos ali. Esses pensamentos têm que passar por um processo de elaboração, de transfiguração, para que eles fiquem interessantes, né? Para que eles se transformem nesse objeto estético ali para o leitor. Então, mal comparando, a gente pode pensar um dançarino, por exemplo, né? Imagina, eu nunca estudei dança na minha vida. Se eu começar a fazer uns passos aqui, vão ficar passos frouxos, sem nenhuma beleza, né? Os movimentos não vão ter beleza. Por quê? Para ter beleza, eu preciso fazer exercícios, praticar aqueles movimentos todos os dias, fortalecer a minha musculatura, treinar. Então, a mesma coisa com a literatura. A gente só vai conseguir deixar o nosso texto, aquele texto que flui, que a gente tem a sensação de que você nem tá lendo, né, que a história vai te embalando, quando a gente tiver essa preocupação com esse processo de transfiguração. Então, por exemplo, aqui, Juliano, quando você fala, então, antes do final da TV... Então, antes do final da novela na TV, depois de ter passado a tarde no sofá lambendo as feridas físicas e psicológicas dos seus próprios deslizes, Rafael se acomodou em sua cama e esperou que o sono viesse. Então, aqui, por exemplo, você acerta. Olha como você consegue falar, olha como existe transfiguração nesse trecho, né? Antes do final, depois de ter passado a tarde no sofá lambendo as feridas físicas e psicológicas dos próprios deslizes, Rafael se acomodou em uma... Ou seja, você conseguiu dizer que ele tá sendo um pouco autoindulgente, um pouco condescendente,
com ele mesmo, com a vida da qual ele tá levando, né? Porque o cara ele quer ser escritor, mas ele passa as noites bebendo, acorda e não vai pro trabalho. Então, aparentemente, você tá mostrando aqui um personagem que não quer... que não tá fazendo muito esforço pra mudar a vida e pra poder atingir os objetivos dele. Ele parece estar meio deprimido, meio desestimulado, não vendo sentido na vida. E aqui você consegue dizer isso de uma forma que não é óbvia, né? De uma forma que deixa abertura pro leitor, pra imaginação dele, né? Então é isso que eu chamo de transfiguração. Aí, quando você coloca... Seu currículo fora selecionado através de um e-mail que Rafael despretensiosamente enviou à empresa oferecendo, era graduado em Tourism Management e possuía alguma experiência com escrita deste tipo de documento devido aos trabalhos acadêmicos realizados durante o curso. O trabalho de Rafael era elaborar, escrever, digitar e formatar a captação de recursos federais para empreendimentos. O texto fica muito frio, né? Ele fica muito... parece um relato jornalístico, né? Parece que a gente está... aquele jornalismo mais literário, mas que ainda assim é jornalismo, que você começa a descrever, vai contar uma matéria, uma reportagem, e aí começa a descrever o personagem e a situação e tudo mais. Então ainda tá muito duro nesse sentido, falta um pouco passar por esse processo de transfiguração que você consegue fazer nesse trecho aqui, por exemplo. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Depois, com relação à apresentação da sua história, dos seus personagens, né? Eu vou seguir um pouquinho mais aqui no segundo capítulo para poder defender melhor o que eu vou dizer. Então, capítulo 2. Rafael acordou sentindo-se incomparavelmente melhor do que no dia anterior. As tonturas e os enjoos finalmente haviam passado. Bem pudera, com o corpo e a mente limpos, todos os seus sentidos conseguiam trabalhar com capacidade plena. Foi para o trabalho entusiasmado e focado, pois queria arrumar as coisas do dia anterior que ficaram pendentes devido à sua ausência injustificada. Aí, por exemplo, atenção a precisão aqui, né? Ausência injustificada, eu entendi que ele tinha passado mal, né? Isso não ficou muito claro ali em cima. Ele passou mal, ele bebeu e não quis levantar... não entendi muito bem, né? Por uma hora você disse que ele sofreu de um mal súbito, que ele estava passando mal. Outro dia, em outro momento você diz que ele teve tonturas, calafrios, espasmos involuntários, chegou a se levantar da cama para ir, mas o enjoo, dor de cabeça e fraqueza o consumiam. Não sei se foi porque ele bebeu demais na noite anterior, mas enfim... Aqui você diz que foi injustificada, a ausência é injustificada. Por que teria sido injustificada se ele passou mal? Foi porque ele bebeu? Então, acho que tá faltando explicar melhor isso aqui, né? Era um sábado e o expediente ia somente até meio-dia e o evento das crianças aconteceria à noite. Então, Rafael teria tarde livre naquele ensolarado começo de fim de semana. Depois de trabalhar a manhã inteira sob os olhares julgadores e especulativos dos colegas por mais de uma de suas faltas no escritório e ainda ter que mentir para o chefe sobre seu mal-estar e o fato de não ter atestado para comprovar sua ida ao médico, foi embora. Ao chegar em casa, começou a pensar no que fazer para se distrair até a hora de ir ao evento na escola. Decidiu tocar violão, um de seus hobbies. Tocou algumas músicas aleatórias, mas aquilo logo o entediou. Rafael tem se sentido bastante ansioso nos últimos meses, nem sempre com pressa para fazer tudo, pilhado na maior parte do tempo. E ficar dentro de casa sem ter o que fazer em uma tarde ensolarada de sábado não se mostrou o melhor remédio para isso. Sem pensar muito, pegou a carteira e a chave do carro e saiu, no intuito de rodar um pouco pela cidade antes de ter que comparecer ao evento da empresa. Dirigindo sem destino pela cidade e aproveitando os raios de sol que batiam em seu braço esquerdo, escorado na janela do carro, Rafael deixava os pensamentos soltos, sem se importar muito com o rumo de seus devaneios. Parou em um pensamento sobre o livro que atualmente estava lendo, uma obra que fala sobre as coincidências e as energias que rondam nossas vidas. Rafael gostava de livros considerados um tanto quanto místicos. Esse livro especificamente falava que as coincidências não existem e que as energias podem ser vistas e manipuladas por quem se propõe a conhecê-las e estudá-las a fundo. No enredo do livro, o conhecimento sobre o poder das energias vitais da vida se encontra em um antigo manuscrito dividido em partes que estão espalhadas por montanhas e florestas místicas. Um bom livro aos olhos de Rafael,
Mas o interessante é que depois de ler esse livro, Rafael inconscientemente passou a prestar mais atenção às possíveis coincidências de sua própria vida. Tinha cada vez mais certeza de que os cotidianos estão repletos de acontecimentos que podem até passar despercebidos por nós, mas que muitas vezes têm muito a ver com o que pensamos e queremos na vida naquele momento. Ele, apesar de observador, ainda não tinha percebido nada de mais surpreendente em termos de coincidências na sua rotina. O que ele sabia é que tinha um sonho, que esse seu sonho poderia muito bem tomar o tempo de uma vida para se tornar realidade. Contudo, ele queria provar a si mesmo que era capaz de realizar aquilo que sua mente criava. Rafael sabia que um bom empreendedor é aquele que, além da ideia, viabiliza a implementação dessa ideia, ou seja, tira ela do papel e a coloca na prática. E Rafael somente conseguia vislumbrar sua ideia sendo colocada em prática a partir do momento em que conseguisse controlar um de seus maiores inimigos, ele mesmo. Então, o que vocês acharam? Muito formal, talvez. Também gostei do Lambendo as Feridas. Eu acho que é parecido com ele, mas já tenho déficit. Acabei viajando no meio, vou mudar minha escrita. Tem show don't tell. Exatamente, Felipe. Também tem muito essa questão, né? O narrador vai explicando muito, né? A vida desregrada e um tanto sem propósito. Se você já disse no parágrafo anterior que ele dorme, que ele passa a noite bebendo, fumando, e que aí ele não acorda no dia seguinte para o trabalho, você já mostrou que a vida dele é desregrada. O narrador não precisa dizer isso, né? Então, esse recurso você acaba usando algumas vezes. É interessante ficar atento a isso. Mas me chamou a atenção também o personagem. O personagem me pareceu um pouco incoerente aqui, né? No início eu tive a sensação, nos primeiros parágrafos, quando você mostra ele bebendo antes de dormir, faltando o trabalho, me pareceu muito que ele é alguém que não vê propósito na vida, que não vê sentido na vida, que tá meio deprimido, meio desestimulado. E depois aqui você diz que ele é um cara que acredita nas coincidências, nas energias e tudo mais. Então me pareceu meio incoerente o personagem, né? Não sei o que vocês acharam. Mas eu acho que assim, alguém que não vê sentido, que não tá feliz com a sua vida, que não tá vendo sentido na sua vida, dificilmente consegue entrar em transferência com esse tipo de literatura que ele menciona aqui, de autoajuda, de mostrar que as energias no final todas vão confluir para o que você quer, para o que você deseja. Me pareceu um pouco incongruente aqui. Deixa eu ver. O que vocês estão dizendo aqui? Mas acho que o maçante do trabalho vai proposital mostrar o desestímulo do protagonista. Eu acho que esse trecho. Então, vamos chegar já no ponto aqui que a Marilena tá falando sobre a promessa para segurar o leitor. Tá? Então, alguns pontos que a gente identificou aqui, né? Esse show don't tell e apresentando mais devagar aí, como o Caio falou, essas informações sobre o personagem podem ir apresentando sem pressa, sabe, Juliano? Você aqui, por exemplo, tem a cena que você conta, a história começa com ele acordando, indisposto, não foi ao trabalho porque ficou bebendo, não quis, então você já mostra alguém que está desestimulado com o trabalho, um pouco desestimulado com a própria vida, não tá vendo muito sentido naquilo. Aí ao invés de narrar, né, ao invés de sumarizar, de resumir aqui a parte em que ele vai pro trabalho e fica lá submetido aos olhares julgadores dos amigos, coloca isso em cena, né? Aí no dia seguinte foi ao trabalho, aí
mostra um pouco o trabalho, mostra um personagem secundário, um amigo que é todo certinho para poder criar contraste, um amigo que é todo certinho e que parece feliz com aquela vida do trabalho burocrático e que tenta agradar o chefe, dando só uma ideia aqui que pode ajudar a caracterizar o personagem e encenar mais aqui a história. Então mostra ele no trabalho, ao invés de simplesmente relatar, porque isso é importante. Pelo que tá me parecendo aqui, é central essa relação do personagem com o trabalho, com não estar estimulado com o trabalho que ele tem, com querer seguir um sonho que ele não sabe como ele pode fazer, que é de ser escritor. Então isso aqui é importante você encenar para poder trazer mais peso para a história. Então, eu te daria esse conselho. Apresenta aqui, né? Começa com ele não indo pro trabalho porque ficou bebendo, fumando charuto na noite anterior. E aí ele... e aí pode botar, como é que se diz? No discurso indireto, né? Na onisciência seletiva, ele pensando... putz, mais um dia que eu não vou ao trabalho, mas foda-se, porque não é isso que eu quero fazer. Enfim, bota... entra um pouco no pensamento dele, da decisão de não ir ao trabalho, e aí, no dia seguinte, ele acordando. Mas aí, no dia seguinte, você diz que ele acorda feliz. Aí eu acho que já começa a ter um pouco de inconsistência. Não, ele não tá feliz, ele tá indo pro trabalho porque ele precisa ir. E aí mostra ele indo, e aí se confrontando com o olhar do chefe, com o olhar julgador dos colegas, etc. Tá? Então, eu acho que pra poder caracterizar melhor esse personagem, tem que enveredar por esse caminho de, ele realmente não está feliz com a vida dele. Essa é a situação do personagem. Qual é o desejo dele? O desejo dele é mudar de vida, mudar de trabalho, viver de acordo com a paixão dele, que é escrever. Então isso tem que aparecer mais aqui também. Precisa... sei lá, ele participou de concursos nos últimos anos e foi rejeitado todas as vezes. Você diz aqui que ele enviou um livro para uma editora, mas intensifica mais isso, né? Não sabia por onde começar, se via completamente à margem. Intensifica mais essa questão de por que esse sonho tá tão distante dele. Então, mostrar isso, mostra ele lá no trabalho... mostra personagens secundários, mostra o chefe, mostra um colega de trabalho, ao invés de só resumir isso, mostra a distância dele desse sonho, e aí a gente vai pro que a Marilena mencionou aqui, que tá faltando um pouco, ficou faltando um pouco essa promessa, talvez porque você não tenha intensificado o dilema do personagem. Se o dilema do personagem... Então, de repente, seria interessante você colocar um objetivo mais aparente aqui. Por exemplo, vamos supor que ele esteja escrevendo um livro no momento, que é o projeto no qual ele acredita, e ele tem um prêmio onde ele pode inscrever esse projeto, tá? E aí, a grande esperança dele é ganhar esse prêmio para poder largar o trabalho de vez que ele não gosta, e ele tá depositando todas as expectativas nisso. Aí com isso você já cria uma promessa pro leitor. Ele tá tentando mudar a vida dele, mesmo que desanimado, mesmo que deprimido, é o último tiro dele, é a última cartada dele. E aí, sei lá, no momento seguinte, você vai mostrar que ele não conseguiu aquilo, e aí... Enfim, aí eu não sei como é que você pretende conduzir a sua história. Mas ela precisa ficar claro pro leitor, de certa maneira, para onde que ela vai caminhar, né? Até onde a gente leu aqui no capítulo 2, a gente não sabe muito por onde que vai transitar. É importante sempre que o leitor termine o capítulo, poder imaginando mais ou menos como que vai ser a próxima cena. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele sabe por onde a narrativa vai transitar. Então é importante você colocar isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não sei se é defeito meu, mas sinto que a narrativa sofre muitas quebras. Os outros danos do próprio texto é bem diferente. Ele escreve bem, mas é jornalístico. Achei muito corrido, não aprendeu. Me perdi na narração e não estou entendendo a trama. Ele escreve bem, mas tem estilo técnico demais. A Lorena tá dizendo, repete o nome do personagem várias vezes. Falta a promessa que vai nos fazer continuar lendo o livro, tanta descrição assim. Faltou conflito, a Marilena disse.
Somos capazes de sentir o texto. O Marcos falou isso, é muito importante, né? Quando a gente lê o texto em voz alta, a gente consegue sentir o texto. É impressionante como faz diferença. Façam sempre esse exercício. Vamos lá. Felipe, você não precisa contar essa parte, o começo. Acredito que deva levar todas essas informações. Mistura de pessoas de terceira pessoa muda para o primeiro meio da narração. Cheguei agora, qual é o livro? Diário, do Juliano. Me identifiquei com ele, não é incoerente, não. É alguém que não vê sentido na vida, mas buscando essas coisas. Bom dia, Chico. Não, eu também... Eu acho que o personagem, ele tá bem colocado. Não consegui... Acho que o que acontece é que o personagem do Rafael é um cara acomodado que espera que livros de autoajuda funcionem por si sem pôr o próprio trabalho. Pois é, então é isso. Conta aí pra gente, Juliano, qual é a caracterização do Rafael? Por isso que é importante, né? Essa etapa de caracterização. Você precisa conhecer a essência do seu personagem. A essência do seu personagem é o quê? Ele é um cara acomodado, ele é um cara desiludido, ele é um cara sonhador. Então, isso faz toda a diferença. Acho que de cara mostra que o personagem tá perdido. Talvez não sabe o seu conflito. Ó, tá vendo? A Loriana e a Marilena falaram isso, que é importante também. Que parece um pouco... Que a gente diz quando... Que a gente chama de comentário autoral, né? Tecnicamente falando. Comentário autoral. Quando parece que a voz do autor é que tá aparecendo ali. E não a voz do personagem. Eu também fiquei um pouco com essa sensação, Juliana. Por isso que eu comecei aqui a live falando sobre... esse processo de transfiguração que é tão importante na literatura. Não é simplesmente você transpor a sua subjetividade. Você, na verdade, vai criar a subjetividade de um personagem com o qual a gente vai entrar em contato aqui. Então, por isso que é importante você conhecer o Rafael, né? Decidir aí se ele é acomodado, se ele é sonhador, se ele é iludido, enfim. Tem que... Também gostei, parece próximo da gente, eu gosto desse tipo de narrador. O que não me prendeu foram as descrições do trabalho do livro, né? Então, que é isso que a Alicia falou, de estar muito jornalístico. Eu acho que isso pode ser resolvido com o que eu falei, com você entrando mais ali nas cenas, aos poucos. Então, depois da parte em que ele acorda, mostra ele indo no dia seguinte pro trabalho, encena esse momento dele no trabalho. Isso é muito importante. É bom pra você apresentar personagens secundários. Quem é esse chefe? Quem são esses amigos? Como é que é esse ambiente de trabalho? Ele é um ambiente que mata a criatividade, que oprime. Então mostra lá esse ambiente burocrático, o amigo invejoso, o fulano acomodado. Compor essa constelação de personagens secundários vai ajudar a gente a visualizar melhor esse personagem principal. Eu também gostaria de ler tudo personagem com tudo. O personagem me parece alguém inseguro e insatisfeito. Seria legal um chefe falando, reclamando. Deixa eu ver aqui. Se ele tem essas variações de humor, teria que haver mais precisão para reforçar essa ideia de instabilidade emocional. Concordo, Anderson, exatamente. É por isso que é tão importante definir a caracterização do personagem, para poder ver se ele é alguém inseguro. Para mim não ficou claro ainda, por exemplo, se ele é alguém frágil, que não conseguiu realizar os sonhos e tá triste, tá deprimido, ou se ele é alguém acomodado, por exemplo. Para mim não ficou claro isso. Ficou claro para vocês? Isso que eu queria saber.
E aí pergunto pra você, Juliano, qual é a essência desse personagem? Ele é acomodado ou ele tá deprimido? Se não diário, eu optaria pelo meu narrador em primeira pessoa, uso o justiça como fluxo de consciência. O desejo de ser escritor e ter que viver a vida no escritório, só inverso de realidade, será que é o talento, só oportunidade? Pois é, leitura orgânica, mas mesmo para isso, mesmo se for essa questão, né, entre o desejo de ser escritor e o desejo de e ter que viver a realidade, a gente precisa de algo mais concreto, né? Porque senão a história fica num plano muito abstrato e num plano muito discursivo, a trama fica muito internalizada, a trama tem que ficar mais visível, né? Senão você vai ficar só na cabeça do Rafael. Então, sabe a questão que a gente fala sobre trama profunda e trama visível? Aqui a gente tem. E lembra que eu falei pra você que muitas vezes o escritor investe muito na trama visível e não investe na trama profunda, mas às vezes acontece o contrário. O escritor fica muito na trama profunda, muito naquilo que ele quer dizer, nas reflexões que ele quer compartilhar e esquece de compartilhar uma trama visível, né? Ou seja, tem que ter uma história ali, uma cadeia de ações pro leitor se conectar com a história, se conectar com aqueles personagens. Então seria importante aqui você encenar isso, você colocar isso. Por isso que eu dei essas sugestões, né? De mostrar os personagens secundários no trabalho, de mostrar o ambiente opressor e burocrático da instituição onde ele trabalha, mostrar... De repente ele pode estar participando de um concurso literário, mostrar que ele já tentou de tudo. Ele pode ter um grupo de poetas, de amigos de poetas que fazem um recital de poesia e que são todos e que nenhum consegue engrenar na carreira, e que nenhum consegue sucesso. Enfim, que tem que ter alguma coisa. Um personagem que tenha um sucesso literário e que ele busca aquilo e mostrar que ele não consegue. Tá faltando concretude aí, né? Tá faltando justamente essa trama visível. A mensagem do que você tem... Lembra que a gente falou lá na aula, Juliano, que primeiro a gente define o tema, o universo, isso aqui você definiu o tema e o universo. E você já definiu a sua premissa, mas me parece que você ainda não definiu a sua cadeia dramática, né? Ou seja, qual é o obstáculo dele, qual é o contexto em que ele vive, qual é a caracterização do Rafael... Precisa definir, dar mais concretude a essas coisas para elas aparecerem aqui na trama. Sim, mas um narrador que tem envolvimento com o personagem tem uma opinião também é legal. Se mudar a narrativa, eu já quero ler. Juliano, eu gosto de sua humildade em aceitar sugestão e desafio. Ainda não entendi claramente qual é o comportamento dominante do personagem. Flávia, você vai continuar com o desafio na próxima semana? Vou sim, Dijane. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, porque a pós-graduação que eu coordeno, ela vai retomar as aulas agora, de forma remota ainda, mas vai retomar as aulas. E aí me toma muito tempo, porque eu tenho que preparar aulas de 8 horas, então eu não vou estar tão mais disponível. Tem também a turma do SEC, para a qual a gente está dando total atenção, são muitos alunos, muitos trabalhos para ler. Então eu não vou estar tão disponível para poder, de repente, fazer as lives todos os dias. Mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. E aí eu vou sempre avisando para vocês lá no grupo do Telegram. Por isso que é importante que todo mundo esteja no grupo do Telegram para poder avisar sempre que for ter live. É uma pessoa que quer largar a vida real, viver na vida real, que eu digo motivo, então ele bebe e eu consigo suportar. Eu uso minha esposa como cobaia para ler. Ótimo, Salles. Rafael é um cara jovem, descolado, com talento, mas sem ter certeza disso, inseguro, também é sonhador. Eu entendi muito bem o personagem. Juliano, seu Rafael é incrível e promissor. Dicas da Flávia são excelentes para a lapidação. Quero ler o diário do Rafa e beber com ele. Eu também leio pro alto pro marido. Então, Rafael tá. Então, vamos lá. O que o Juliano tá dizendo aqui pra gente? Então, o Rafael é um tanto desiludido por ter os sonhos ainda não realizados e ter uma indisciplina que não o deixa realizá-los. Beleza, tá. Então, ele é de fato meio indisciplinado. Então, tem que reforçar isso o tempo todo.
E mostrar, de repente, você pode mostrar isso com humor, sabe? Trazer isso como um elemento interessante, como uma camada dos personagens. Por exemplo, já que ele é acomodado, alguém até falou isso, você pode colocar isso até de uma forma bem humorada. Já que ele é meio acomodado, ele é inseguro, ele tem muita vontade de realizar o sonho, mas ele próprio se sabota, pode colocar meio que ele lendo esses livros de autoajuda, né? Como que isso fosse resolver a vida dele, mas na verdade ele nunca parte pra ação, né? Então você pode exagerar nesse elemento, colocar sempre, todo dia ele pegando um livro de autoajuda diferente. É muito importante, gente, a gente entender o seguinte, tá? Vou dar uma dica aqui pra vocês que vale pra todo mundo, não é só pro Juliano não, tá? Vocês acham não, mas eu tô lendo quase todos os textos, pelo menos o começo dos textos que vocês estão me mandando pro desafio, eu tô lendo e eu vejo que esse problema aqui se repete em quase todos eles, né? A gente tem que entender que o texto literário, o texto de ficção, ele é um espaço, né? O personagem, ele é um discurso, né? Ele não é uma pessoa como a gente. Então, não adianta você ficar inserindo características, né, no seu personagem. Porque a gente é inseguro, porque eu sou inseguro, indisciplinado e sair tacando um número ilimitado de características no seu personagem. Não, o personagem ficcional ele não funciona dessa maneira. Ele tem que ter um número limitado de características que você vai sempre reforçando. Então, sei lá, um traço desse personagem pode ser, ele lê muitos livros de autoajuda porque ele é acomodado e ele acha que simplesmente as dicas que ele lê nos livros de autoajuda vão resolver os problemas dele, vão ajudar ele a tocar a vida dele. Isso pode ser um traço, então você vai ter que sempre mostrar cenas do personagem lendo livros de autoajuda e ao mesmo tempo sendo contraditório com isso, acordando tarde, não indo pro trabalho, não agarrando as oportunidades que a vida oferece pra ele. Então você vai precisar, se ele é acomodado e se ele acredita em livros de autoajuda, você tem que mostrar isso sempre. Aí não adianta num outro momento você mostrar ele acordando feliz e motivado, porque por mais que a gente, na vida real, a gente possa ter essas contradições, para o personagem não funciona, e o personagem vai ficar incoerente, ele vai ficar inconsistente, porque o personagem, nunca cabe no personagem uma quantidade ilimitada de características. Por quê? Porque o personagem ficcional, ele é um discurso, ele não é uma pessoa como a gente conhece na vida real, por mais que possa parecer. Então é muito importante isso. Então pega esses elementos que você já colocou aqui e repete eles para você poder dar coesão e consistência pro texto, entendeu? O Sérgio está perguntando se a caracterização tem que aparecer logo no começo. Caracterização, personalidade, com certeza, a caracterização tem que aparecer o tempo inteiro, né? Toda cena do seu livro tem que servir ou para você caracterizar o seu personagem ou para você fazer a sua trama evoluir. Senti falta dessa interação com os personagens, a Andréia tá falando. Exato. Exatamente, Andréia. Excelente ponto. Que foi o que eu falei, né? Se a gente, de repente, conseguir visualizar ele no trabalho, interagindo com o chefe, interagindo com colegas de trabalho, a própria essência dele vai vir à tona. A personalidade dele vai vir à tona pro leitor, vai se tornar mais concreta, mais palpável. Então isso é muito importante que a Andréia tá falando, Rafael. Ô, Juliano, ai meu Deus do céu, tô confundindo aqui todas as bolas. Ó, tem muita coisa pra se trabalhar num ambiente burocrático, muito gancho, exatamente. Então você próprio já descobriu os elementos da sua narrativa. É o ambiente burocrático de trabalho, é a vida de sonhador de escritor. Agora coloca mais elementos para reforçar isso. Cria um grupo de amigos, de escritores fracassados e acomodados, que ficam vivendo de sonho, que tem um blog literário, mas não conseguem tocar o blog literário, não conseguem tornar concreto as suas ambições, os seus desejos, cria colegas no trabalho que reforcem esse aspecto da personalidade dele, o cara todo engomadinho e certinho, que faz tudo direitinho pro chefe, que tá conseguindo promoção. Enfim, você tem que reforçar essas características, colocando o personagem para interagir, colocando o personagem para agir,
pra não ficar nessa camada internalizada, né? Mas mostrar essa característica conforme a história segue também não é uma expectativa. Ih, gente, o que apareceu? Apareceu um coração aqui no... Olha que louco isso. Não sei o que apareceu um negócio aqui. Uma ideia seria começar com ele no trabalho depois de ter faltado e levantado bronca do chefe. Penso que deixaria mais dinâmico. Exato, ó. A Lilian tá perguntando, o que motiva o personagem a levantar todos os dias de manhã? O texto tem potencial, mas ficou distante do leitor. Juliano, ele é frustrado? Frustrado com a vida real. O Anderson tá perguntando se o personagem é alguém sem tenacidade que volta e meia desiste do que sonha e que se rende fácil. Me deu essa sensação, Anderson. Pra mim, pelo menos essa foi a sensação que eu tive também. De alguém que a quem falta essa tenacidade, né? Vive muito no mundo das ideias. Ele quer ser escritor, mas o que ele faz pra isso? Né? O que ele faz? Tanto que ele diz ali, uma vez ele mandou um original para uma editora, mas nunca teve resposta. E aí? Ele não fez mais, não participou de concursos, não mandou para outras editoras, não tentou melhorar o texto. Então, se você não fechar isso, você vai deixar em aberto. E aí você vai deixar a sugestão para o leitor de que ele é acomodado. Então é importante que você defina bem na sua cabeça para você poder definir bem no texto. A Lilian tá dizendo que sabe bem como é que eu tô quase pirando de tanto fazer videoaulas. Dá uma canseira, né, Lilian? Às vezes parece que cansa mais do que presencial. Marcelo, eu vou colocar o link do Telegram assim que a gente acabar aqui a live. Eu vou colocar o link no Stories pro Telegram, tá? Não deixem de entrar, então, no grupo do Telegram. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente falou dos pontos mais importantes. Não, Juliano, não acho que necessariamente você precisa escrever em primeira pessoa, não. Ai, gente, tá me incomodando esse negócio aqui, parece... Não sei de onde que surgiu esse treco. Esse Instagram é muito doido. Mas... não acho que necessariamente você precisa escrever em primeira pessoa. Às vezes é comum o autor achar que só em primeira pessoa ele consegue escrever de forma a estar mais próximo do personagem. Não, na verdade essa não é a grande diferença entre a primeira e a terceira pessoa. A grande diferença entre a primeira e a terceira pessoa é que a primeira pessoa ela tem uma visão limitada, né? E a terceira pessoa não, a onisciência ela é mais ampla. Mas você pode usar o recurso da onisciência seletiva, que é você vai ter que dominar o discurso indireto e você pode inserir os pensamentos, pode inserir fluxos de consciência, pode estar muito próximo do seu personagem, mesmo narrando em terceira pessoa. Então não acho que necessariamente você precisa mudar o narrador. Você pode fazer um teste de mudar, de escrever, de reescrever em primeira pessoa para ver se funciona melhor para você, mas não acho que seja o único caminho, não. Faz ele se apaixonar pela funcionária da padaria que adora ler e discutir literatura. Exato, olha só que legal essa ideia do Sérgio. Isso é muito legal, sabe? Ele precisa interagir mais com outros personagens. Coloca ele lá, se apaixona... Entendeu? Tem que... Enfim, não sei que personagens você vai criar, mas tem muito potencial, sabe? Um cara meio quixotesco,
né, com essa personalidade de sonhar demais e fazer de menos. Também não sei se é exatamente isso que você quer mostrar, mas que aí vai descobrir em algum momento, algo também tem que ver isso, né? Algo vai fazer ele descobrir essa força nele, porque ninguém muda do nada. Então você vai ter que ter aí um incidente incitante. Algo vai fazer, algo vai aparecer na vida dele para fazer com que ele se transforme, com que ele encontre uma motivação, com que ele de fato persiga os sonhos dele. Então, não esqueça disso. Mas tem muita forma de você tornar essa caracterização desse seu personagem mais evidente, tá? Então, só pra concluir aqui, Juliano, acho que é isso. Tenta, antes de reescrever o seu texto, pensar nessas questões. Pensar em como você vai tornar essas características mais evidentes, né? Tornar essa trama visível, né? Mais evidente, mas a espinha dorsal do texto tem que aparecer. A trama não pode estar internalizada demais, e para isso você vai precisar colocar o seu personagem para interagir com outros, vai precisar criar situações para poder mostrar a personalidade do seu personagem. E os colegas e eu aqui já demos várias sugestões. Mostrar amigos no trabalho, chefe no trabalho, mostrar ele tendo amigos na literatura, se apaixonando pela moça na padaria com quem ele discute literatura. Enfim, as possibilidades são infinitas. Esses livros de autoajuda podem entrar mais e podem ser uma desculpa que ele dá. Ele acredita que as energias vão resolver a vida dele, por exemplo, sabe? E não que ele precisa fazer alguma coisa. Até que algo vai fazer ele despertar para a concretização dos sonhos dele. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não publicados anônimos. Boa, Anderson. Obrigada, Marcos. Obrigada, Lorena. Obrigada, querida. Caceta. Mas eu botei esse coração aqui, gente. Eu não sei como que eu botei esse coração. Agora sumiu. Então é isso, pessoal. Orlando interagindo com o Renato do escritório é um ótimo exemplo dessa interação em contraste. Tá gostando, Andréia, do livro do Thiago? É muito legal, né? Inicia a programa, não termina, boletos se aproximam a gente, o coração é um emoji. Ai, gente, eu sou meio... Eu tô testando aqui esses filtros, mas esse coração não tinha colocado, não. Coloquei só um filtro pra tirar minhas olheiras aqui, porque acabei de acordar, né, gente? Sabe como é que é? Pessoal, então é isso, tá? Espero que tenha sido produtiva a discussão. Acho que o texto do Juliano deu muito pano pra manga, muita questão pra gente pensar. Muito legal. Juliano, tá de parabéns aí. Acho que a sua história tem muito potencial, o seu personagem tem muito potencial. Muitas pessoas se identificaram aí com os dilemas do Rafael. Exato. Pra onde a história vai? Qual a trama? Porque aí você pode usar a trama pra reforçar essa personalidade. Exatamente. O que vocês estão rindo aí, pessoal? Ficou lindinho agora. Eu não sabia, gente. Eu não entendo nada dessas tecnologias ainda. Eu preciso me virar. Ficou charmosa com a pintinha no rosto. Bom, então é isso, pessoal. Então continuamos, tá? Na semana que vem. Não deixem de entrar no grupo no Telegram, que aí eu vou avisando pra vocês quando que eu vou conseguir fazer a live, quando que eu não vou conseguir. E aí a gente vai continuando aqui o nosso desafio, tá? E aí pensa isso, testa a primeira pessoa, Juliano, mas antes de testar a primeira pessoa, pensa nessas questões que eu te falei. Eu não acho que seja uma questão de mudar o narrador, não, né? De mudar a pessoa, não. Eu acho que
é plenamente possível você continuar em terceira pessoa. O que falta mesmo é mostrar mais, mostrar mais a trama, tornar a trama mais visível, colocar o personagem para interagir com outros, criar situações, colocar elementos, colorir o seu texto. Fica a indicação aí, a arte de produzir efeitos sem causa. Legal, não conheço, Mayra. Marilena, tem um vídeo no canal do Carreira Literária sobre 5 perguntas para você fazer antes de decidir o seu narrador. Um vídeo muito legal que a Andressa fez. Acho que pode ajudar bastante vocês. Corram lá no canal. Aliás, pessoal, Aí, o Anderson falou, aliás, a primeira pessoa é até mais difícil, dependendo do que é necessário contar pra não ficar dentro da cabeça do narrador o tempo todo. Concordo, Anderson. Por isso que eu acho que não precisa mudar a pessoa, não. Bom, é isso então, pessoal. Tá acabando aqui o tempo da nossa live também. Ficamos 1 hora hoje. Deu muito pano pra manga, muito legal. Juliano, obrigada pela oportunidade de discutirmos tantas questões aqui. E essa Deb do amor pela moça da padaria é sensacional. Muito bom. Também adorei a ideia do Sérgio, Lilian. É isso, pessoal. Então a gente se vê aí na segunda-feira, tá bom? Vou colocar aqui o link pro grupo no Telegram aqui nos stories. E aí vocês entrem lá pra gente poder ficar em contato e avisar quando for fazer as lives. Beijo grande, pessoal!